A expressão original Sixo é usada para designar as 6 equipas que formaram a base da NHL durante 25 anos, entre 1942 e 1967, antes da primeira grande expansão da liga. Apesar do nome, elas não foram as 6 equipas fundadoras da NHL. A liga existe desde 1917, mas sim as únicas que sobreviveram às dificuldades econômicas, guerras e instabilidade das primeiras décadas. Aqui está a origem de cada uma delas. Fundados em 1909, os Montreal Canadiens nasceram ainda antes da criação oficial da NHL, quando o hockey profissional era organizado pela National Hockey Association. Desde o início, o clube teve uma identidade muito clara de representar a comunidade francófona do Quebec, numa época em que o hockey era dominado sobretudo por equipas ligadas à elite anglófona. Essa ligação cultural fez com que os Canadiens se tornassem rapidamente mais do que apenas uma equipa de hockey, tornaram-se um símbolo de orgulho e identidade para a população de língua francesa do Canadá. Com o surgimento da NHL em 1917, os Canadiens estiveram lá desde o primeiro momento e, ao contrário de muitas outras franquias que desapareceram ao longo das primeiras décadas, conseguiram sobreviver às dificuldades econômicas, à Grande Depressão e às guerras mundiais. Por isso, são hoje considerados o time mais antigo em atividade contínua no hóquei profissional. A sua importância histórica vai além dos títulos conquistados. Os Canadiens são a única equipa que permanece desde o início da NHL, carregando consigo mais de um século de tradição, rivalidades e glórias, sempre mantendo viva a chama do hóquei em Montreal e no Quebec. A história dos Toronto Maple Leafs começa em 1917, ano da fundação da NHL. Naquele momento, a cidade de Toronto foi representada por uma equipa chamada Toronto Arenas, formada às pressas para integrar a nova liga. Apesar da estrutura improvisada, logo no seu primeiro ano conseguiram conquistar a primeira Stanley Cup da história da NHL, um feito que marcou a entrada de Toronto no cenário do hóquei profissional. Poucos anos depois, em 1919, a equipa foi vendida e passou a chamar-se Toronto St. Patrick's, refletindo a forte presença da comunidade irlandesa na cidade. Sob esse nome, o time conquistou mais uma Stanley Cup, em 1922, reforçando a paixão da cidade pelo hóquei. Ainda assim, era uma fase instável, com pouca identidade consolidada e grandes dificuldades financeiras. A grande virada aconteceu em 1927, quando o empresário e ex-militar Con Smith comprou a equipa. Visionário e apaixonado pelo hóquei, Smith decidiu dar-lhe uma nova identidade. Inspirado na bravura dos soldados canadenses da Maple Leaf Regiment, que lutaram na Primeira Guerra Mundial, renomeou a equipa para Toronto Maple Leafs. O novo nome não era apenas um símbolo patriótico, mas também uma forma de unir a cidade sob um emblema forte, simples e nacionalista. Com Smith no comando, o clube ganhou estabilidade e se tornou um dos pilares da NHL. Ao longo das décadas seguintes, os Maple Leafs ergueram 13 Stanley Cups, tornando-se uma das equipas mais vitoriosas da liga. Hoje, mesmo atravessando um longo período sem títulos desde 1967, os Maple Leafs continuam a ser um dos clubes mais populares, valiosos e emblemáticos do hóquei mundial, com uma base de fãs apaixonada e fiel que transforma cada jogo em Toronto numa celebração da tradição e da esperança de novos tempos de glória. Fundados em 1924, os Boston Bruins carregam o título de primeira equipa americana a entrar na NHL. A sua origem está ligada à visão de Charles Adams, um empresário de sucesso no ramo dos supermercados, que acreditava que o hóquei profissional tinha potencial para conquistar o público da Nova Inglaterra. Fascinado pelo desporto após assistir a jogos no Canadá, Adams decidiu investir para levar a modalidade a Boston, tornando a cidade a porta de entrada da NHL nos Estados Unidos. A escolha do nome Bruins veio de uma inspiração curiosa. Adams queria um nome curto, de fácil pronúncia e que transmitisse força. Bruin, palavra arcaica para urso pardo, representava exatamente a imagem de poder e imponência que ele queria associar à nova equipa. Desde o início, o símbolo do urso tornou-se parte da identidade do clube e continua até hoje como um dos emblemas mais reconhecíveis do hóquei.
Apesar de um começo difícil, com temporadas iniciais marcadas por derrotas, os Bruins rapidamente encontraram o caminho do sucesso. Em 1929, apenas 5 anos após a fundação, conquistaram a sua primeira Stanley Cup, um feito que consolidou Boston como uma cidade apaixonada pelo hóquei. Nas décadas seguintes, a equipa manteve-se competitiva e desenvolveu uma das torcidas mais leais e intensas da NHL. Ao longo da sua história, os Bruins ficaram conhecidos por combinar talento com agressividade em campo, tornando o estilo de jogo físico de Boston uma marca registrada. Nomes lendários como Bobby Orr, Phil Esposito e Ray Bourque ajudaram a transformar a equipa num verdadeiro ícone da liga. Hoje, os Bruins não são apenas uma equipe histórica, representam a tradição, a força e o pioneirismo do hóquei americano, sendo um dos pilares do prestigiado grupo dos Original Six. Fundados em 1926, os Chicago Blackhawks nasceram durante a primeira grande expansão da NHL, quando a liga decidiu aumentar sua presença nos Estados Unidos. O responsável pela criação da equipa foi Frederick M. Lauglin, um empresário de Chicago e veterano da Primeira Guerra Mundial, que via no hóquei uma oportunidade de dar à sua cidade um desporto de inverno de grande apelo popular. O nome escolhido para a nova equipa tinha um profundo significado pessoal para M. Lauglin. Ele havia servido na 86ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Black Hawk Division, que recebeu esse título em homenagem ao famoso líder indígena Black Hawk, chefe da tribo Sau, lembrado pela sua resistência contra a expansão dos colonos no século XIX. Ao batizar a equipa como Chicago Blackhawks, escrito originalmente em 2 palavras, M. Lauglin não apenas prestava tributo à sua experiência militar, mas também evocava a coragem e o espírito combativo associados ao chefe nativo. Durante os primeiros anos, os Blackhawks passaram por altos e baixos, mas em 1934 conquistaram a sua primeira Stanley Cup, apenas 8 anos após a fundação, o que ajudou a solidificar sua posição dentro da NHL. O sucesso foi novamente repetido em 1938, reforçando a ligação entre a equipe e a cidade de Chicago, já apaixonada pelo hóquei. Nas décadas seguintes, os Blackhawks consolidaram-se como uma das franquias mais emblemáticas da liga, produzindo nomes lendários como Bobby Hull, Stan Mikita, Tony Esposito e, mais recentemente, Jonathan Toews e Patrick Kane, que lideraram a equipa a uma era dourada com 3 títulos da Stanley Cup entre 2010 e 2015. Hoje, os Blackhawks são reconhecidos não apenas pelo seu legado de vitórias, mas também pela sua rica herança cultural e histórica, que une tradição militar, memória indígena e paixão pelo hóquei, fazendo deles um dos pilares do prestigiado grupo dos Original Six. Os Detroit Red Wings têm uma história que remonta a 1926, quando foram fundados com o nome de Detroit Cougars. O nascimento da equipa está ligado à transferência de jogadores dos Victoria Cougars, da antiga Western Hockey League, para a NHL. Nos primeiros anos, o time enfrentou dificuldades em encontrar consistência dentro de gelo, mas rapidamente conquistou espaço no coração da cidade. Em 1930, numa tentativa de revitalizar a franquia, os Cougars passaram a chamar-se Detroit Falcons. A mudança de nome, no entanto, não trouxe estabilidade financeira nem sucesso desportivo. O futuro da equipa parecia incerto até a chegada de James Ian Norris, empresário de Montreal e apaixonado pelo hóquei, que adquiriu a franquia em 1932. Foi então que nasceu a identidade que se tornaria eterna. Inspirado na sua ligação ao clube de ciclismo Montreal Vingegaard, Norris decidiu rebatizar a equipa como Detroit Red Wings. O novo nome foi acompanhado pelo icônico emblema da roda alada, um símbolo perfeito para a cidade de Detroit, conhecida como a capital da indústria automóvel e apelidada de O Motor City. Com a nova identidade, os Red Wings transformaram-se numa das equipas mais respeitadas da NHL. A partir da década de 1940, conquistaram diversos títulos e formaram uma geração lendária com nomes como Gordie Howe, Ted Lindsay e Terry Sawchuk, que ajudaram a criar a tradição vitoriosa da franquia. Ao longo do século XX e início do XXI, os Red Wings tornaram-se sinônimo de excelência, colecionando 11 Stanley Cups e construindo uma das bases de fãs mais apaixonadas da liga.
A combinação entre a tradição industrial de Detroit e o espírito competitivo da equipa consolidou os Red Wings como um dos clubes mais emblemáticos e duradouros do hóquei mundial, pilares do prestigiado grupo dos Original Six. Os New York Rangers foram fundados em 1926, numa época em que a NHL buscava expandir sua presença nos Estados Unidos. Nova York já contava com uma equipa profissional, os New York Americans, que faziam sucesso e demonstravam o potencial do hóquei numa das maiores cidades do mundo. Aproveitando esse entusiasmo, a liga decidiu criar uma segunda franquia na cidade, que rapidamente se tornaria uma das mais icônicas da história do desporto. O responsável por dar vida ao novo clube foi o promotor de boxe e empresário George Otexo Ricard, dono do Madison Square Garden, a arena que se tornaria a casa lendária dos Rangers. Carismático e influente, Ricard viu no hóquei uma oportunidade de atrair multidões e fortalecer a popularidade do seu ginásio. Não demorou muito para que a equipa recebesse o apelido de Otex Rangers, um trocadilho com o famoso corpo de patrulheiros do Texas, Texas Rangers, e uma homenagem direta ao seu primeiro dono. Logo nos primeiros anos, os Rangers mostraram-se competitivos. Em apenas 2 temporadas, conquistaram a sua primeira Stanley Cup, em 1928, tornando-se a primeira equipa americana a erguer o troféu. Esse sucesso precoce deu-lhes enorme visibilidade e consolidou a sua posição na liga. Ao longo das décadas, os Rangers foram conhecidos como o time da Broadway, pelo seu glamour, pela ligação ao Madison Square Garden e pelo carisma de seus jogadores. Apesar de longos períodos sem títulos e incluindo um jejum de 54 anos entre 1940 e 1994, a equipa manteve sempre uma das bases de fãs mais apaixonadas da NHL. Hoje, os Rangers continuam a ser um dos clubes mais valiosos e reconhecidos do hóquei mundial, símbolo da tradição nova-iorquina no gelo e um dos pilares históricos do prestigiado grupo dos Original Six. Durante as décadas de 1910, 1920 e 1930, a NHL viveu um período de instabilidade marcado por mudanças constantes de franquias. Várias equipas surgiram e desapareceram nesse tempo, entre elas os Ottawa Senators originais, os Quebec Bulldogs, os Hamilton Tigers e os Brooklyn Americans. Muitas dessas formações tiveram momentos de glória, mas acabaram por não resistir às dificuldades da época. A fragilidade financeira foi o principal motivo para tantas desistências. A Grande Depressão, iniciada em 1929, reduziu drasticamente a capacidade econômica do público e das cidades para sustentar equipas profissionais de hóquei. Os bilhetes vendiam-se cada vez menos, as receitas encolhiam e muitos clubes entraram em falência. Logo depois, a Segunda Guerra Mundial agravou ainda mais o cenário, os jogadores foram para o serviço militar, as despesas aumentaram e as viagens tornaram-se complicadas em plena crise global. Dessa forma, a NHL foi se reduzindo até chegar a um núcleo sólido de apenas 6 equipas, que conseguiram resistir graças ao apoio das suas cidades, à gestão mais estruturada e à popularidade crescente do hóquei em grandes centros urbanos. A partir de 1942, estas 6 formações, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings e New York Rangers, tornaram-se as únicas representantes da liga. Esse grupo ficou conhecido como os Original Six, e durante 25 anos reinou absoluto no hóquei profissional. Foi um período de rivalidades intensas, de lendas que marcaram a história do desporto e da consolidação definitiva da NHL como a maior liga de hóquei do mundo. Só em 1967, com a primeira grande expansão, a NHL dobrou de tamanho e abriu caminho para a era moderna do hóquei. A história dos Original Six mostra como apenas as equipas mais sólidas e bem estruturadas conseguiram sobreviver às turbulências das primeiras décadas da NHL. Entre crises econômicas, guerras e mudanças constantes de franquias, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings e New York Rangers emergiram não apenas como sobreviventes, mas como pilares do hóquei profissional. Durante mais de 2 décadas, estas 6 equipas dominaram a liga, construíram rivalidades lendárias e criaram tradições que permanecem até hoje.
O legado do grupo original Six vai muito além dos troféus e títulos, ele representa a consolidação do rock como desporto de elite, a força das cidades que as apoiaram e a história viva de uma liga que soube superar desafios históricos. Mesmo após a expansão de 1967, que mudou para sempre o panorama da NHL, a influência dos Original Six continua visível, em cada jogo, em cada rivalidade e no coração dos fãs, permanece a marca das equipas que ajudaram a transformar o rock em um fenômeno global. O passado desses 6 clubes, assim, a base sobre a qual todo o rock moderno foi construído, e a sua história continua a inspirar gerações de jogadores e adeptos em todo o mundo.